Quando falamos de missão, a gente temos que entender que esse é o chamado que Jesus ele colocou para cada cristão. Nós cristãos, infelizmente estamos viciados em culto, campanha, congresso, festividade. Mas quando falamos de missão, infelizmente é só um culto que a gente faz, mas a gente não faz a missão a qual é para fazer, que é lá fora. Então eu não posso ser hipócrita e dizer algo que a gente não vive. Infelizmente a Assembleia de Deus hoje, ela não cumpre a missão a qual Jesus ordenou, que era ide para todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje, no nosso presente século, essa geração atual desconhece missão, porque acostumamos em vestir uma boa roupa, acostumamos no nosso bom trabalho e não estamos preocupados com as almas lá fora. Porque enquanto aumentar o número de homicídio, enquanto aumentar o número de suicídio, enquanto aumentar o número de pedofilia, não estamos cumprindo a nossa missão. Porque o papel da igreja é resgatar essas almas da mão do diabo. Então, infelizmente, quando falamos de missão, só falamos de missão nominal, culto de missão, mas não fazemos missão. Então, nessa noite, eu não quero iludir você que somos uma igreja missionária, que nós não somos. Mas nessa noite eu quero falar sobre você. O que é missão? O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito compreensível para nós, porque Marcos, ele vai escrever este evangelho na perspectiva de Pedro. Marcos, ele não foi um discípulo direto de Jesus, ele não participou do ministério de Jesus em vida, ou seja, ele foi um amanuense de Pedro, ou seja, Pedro ditava e Marcos escrevia. Esse Marcos, em ordem cronológica, ele vai ser o primeiro evangelho a ser escrito, conforme o autor Darrell Bock. Marcos, em ordem cronológica, ele é o primeiro evangelho que se aparece na ordem dos 4 evangelhos. E aqui precisamos prestar atenção que Marcos, ele foi muito importante para a ditação do evangelho, porque esse Marcos, ele foi rejeitado. Então Paulo viu que ele não estava pronto para o ministério e o descartou. Mas quando Paulo está preso na sua prisão em Roma, ele vai escrever uma carta para Timóteo dizendo: traga para mim os pergaminhos, traga para mim também os rolos, a capa e também João Marcos, pois ele é muito útil para o ministério. E esse João Marcos, ele vai ser o autor deste evangelho muito importante para nós. Marcos, ele vai ser responsável de trazer um enredo sobre Jesus Cristo. E esse Marcos, ele foi fonte de inspiração para os outros evangelistas. Mateus, ele vai usar 600 versículos de Marcos. Lucas, ele vai usar 300 versículos de Marcos também. Então Marcos, ele foi inspiração para os outros evangelistas. Então percebemos que neste evangelho de Marcos, ele foca muito nas ações de Cristo, pois a perspectiva do evangelho de Marcos, ele está escrevendo para os romanos. Por que para os romanos? Os romanos, eles gostavam de ação. Então Marcos, quando ele escreve este evangelho, ele não foca muito nos diálogos, nas histórias de Jesus, mas sim para as ações de Jesus. Então Marcos, ele vai ser responsável em escrever este evangelho para mostrar que Jesus, ele veio para governar e salvar os perdidos. Esse João Marcos, ele veio de um lar dividido. Ele tinha uma mãe judia e um pai romano. Então era um jovem que vivia em guerra. Era um jovem que vivia entre seus embaraços. Então Marcos, tem dias que ele estava em graça e tem dias que ele estava em guerra. Mas percebemos aqui que quando ele é resgatado para fazer parte do evangelho de Jesus, ele vai ser um autor muito inspiral para nós, porque ele dita muitas ações de Jesus Cristo. Apesar dele ter crescido em um lar dividido,
O seu evangelho, ele não tem dúvidas nenhuma que foi inspirado pelo próprio Jesus Cristo. Se eu fosse resumir o evangelho de Marcos em 3 palavras, a primeira palavra seria serviço. Por que serviço? Marcos, ele enfatiza o ministério de Jesus como um servo que veio para servir e não para ser servido. Outra palavra que eu posso resumir o evangelho de Marcos é urgência. Por que urgência? A palavra imediatamente, ela é utilizada várias vezes neste evangelho. Então percebemos que é o indício de necessidade que Jesus tinha de responder rapidamente os pecadores, ou seja, os pecadores tinham suas necessidades e Jesus ia imediatamente para curá-los. Outra palavra que eu posso resumir o evangelho de Marcos é a palavra cura. Por que cura? Marcos, ele destaca várias curas, vários milagres a qual Jesus ele fez ao longo do seu ministério. E logo ele curou, e logo foi curado, e logo foi restaurado. Então, percebemos que essas 3 palavras, de forma simples, resumem o evangelho de Marcos: serviço, urgência e cura. Marcos, ele traz essa proposta para mostrar que Jesus, ele tem poder. Os romanos se gabavam de um exército poderoso. Os romanos se gabavam que tinha um rei poderoso. Marcos, ele vai mostrar que Jesus, ele, como poderoso conquistador, ele vem trazer a sua campanha de libertação para a raça humana. Enquanto os romanos se gabavam pela força do seu exército, pela força do seu império, ele mostra que Jesus, ele veio para servir as pessoas necessitadas. Então logo aprendemos que Marcos, ele apresenta Jesus como servo. E servo é aquele que vem para servir. Nós intitulamos servo de Deus, mas nós não gostamos de servir ninguém. A gente gosta de ser servido, a gente gosta de ser bajulado, mas a verdadeira missão de um servo é servir os necessitados. Então Marcos, ele apresenta Jesus como servo fiel. Então logo, o evangelho de Marcos, ele é bem breve na sua introdução. Percebemos que no capítulo 1 de Marcos, ele vai contar 5 temas. No capítulo 2 de Marcos, ele vai contar 4 temas. No capítulo 3 de Marcos, ele vai contar 4 temas. E logo aprendemos que Marcos, ele não foca muito na introdução das histórias. Mas no capítulo 4, Marcos, ele para um pouquinho e começa a destacar alguns fatos que são importantes. Marcos, ele vai contar que Jesus, ele vai narrar algumas parábolas que são importantes para nós, principalmente quando falamos de missão. Primeira parábola, Marcos vai falar sobre o semeador, que o semeador, ele vem para semear, que nem todos guardam a palavra de Deus, ou seja, o nosso dever é semear a palavra de Deus, independente se a multidão vai aceitar ou não, porque uma grande multidão seguia Jesus, mas nem todos buscavam Jesus pela palavra que ele ministrava, mas sim pelos milagres que ele fazia. Então, quando Jesus ele vai contar essa parábola, ele estava dizendo que existiam 4 tipos de solo, e esses solos nem todos eram bons, apenas um solo, que era a terra fértil, a semente caía e dava fruto. Segunda parábola que Marcos vai contar é a luz do candeeiro. Ele vai dizer que a verdade sempre aparece, não dá para esconder nada de Deus, não dá para esconder nada da liderança, porque a verdade vem à tona. Terceira parábola que Jesus vai contar é a parábola da semente. Quem faz o crescimento é o Espírito. O pregador não tem poder de nada, o cantor não tem poder de nada, o pastor não tem poder de nada. Quem dá o crescimento é o Espírito, quem dá o crescimento é Deus. Então não tem essa história que o pregador tem poder, que o cantor tem poder. O nosso dever é apenas lançar semente. Quem faz é o Espírito. Se ele fazer, ele faz. Se ele não fazer, ele continua sendo o Espírito de Deus. Marcos vai narrar outra parábola que Jesus conta, a semente da mostarda. Quando Jesus conta essa parábola, ele diz que a fé é como um grão de mostarda.
O grão de mostarda é pequeno. Ninguém dá nada pelo grão de mostarda. Mas quando ele cresce, muitos vêm de longe. Essa é a nossa fé. A nossa fé começa pequena. E na medida que servimos a Deus, ela vai crescendo, vai amadurecendo. E logo as pessoas vão ver os frutos. A partir disso, Marcos, ele vai parar a história das parábolas. E vai dizer que Jesus, ele vai acalmar uma tempestade. E essa tempestade é muito importante, porque aqui vamos ver que Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Então aqui aprendemos uma lição muito importante. Primeiro, os romanos se gabavam que tinham poder. Mas Marcos, ele vai mostrar nessa narrativa que Jesus, ele tem o poder que os romanos não têm. E qual que é? Jesus, ele tem o poder da medicina. Enquanto os romanos se gabavam pelo seu império, enquanto os romanos se gabavam pelo seu exército, Marcos estava dizendo: só Jesus tem poder de curar e restaurar uma pessoa com enfermidade. Marcos estava dizendo também: só Jesus, ele tem poder sobre os demônios. Marcos estava dizendo também: só Jesus tem poder sobre a natureza. Vocês têm um exército grande, vocês têm um rei grande, mas Jesus, ele acalma a tempestade, Jesus cura, Jesus tem poder sobre as legiões de demônios. Então, grande e poderoso aqui é Jesus. Além disso, as palavras de Jesus também têm poder. Aleluias. As palavras de Jesus curavam, as palavras de Jesus libertava, as palavras de Jesus transformava, e as palavras de Jesus ensinava. Enquanto os romanos se gabavam pelo seu poder, Marcos estava dizendo: ele tem poder da medicina, as palavras dele têm poder, e além de mais, ele não tem um grande exército, mas ele tem 11 discípulos que lá na frente vai ser uma dinamite na mão dele, que vai explodir a igreja e vai trazer crescimento para o reino de Deus. Enquanto vocês se gabam pelo exército que vocês têm, ele tem 11 discípulos a qual ninguém dá nada, mas lá na frente eles vão trazer uma multidão para o reino e vai se chamar exército de Cristo. Jesus, ele vai abandonar a multidão. Uma multidão seguia Jesus, preste atenção. Os discípulos estavam com a síndrome. Qual a síndrome? A síndrome da multidão. Eles se encantavam pela multidão que seguia Jesus. Mas Jesus havia avisado: nem toda multidão que me segue está pelas minhas palavras, está pelo meu poder que eu faço. Então, não se iluda com multidão, não se iluda com igreja cheia, não se iluda com congresso cheio, porque nem todos estão aqui pelas palavras de Jesus, mas estão pelo aquilo que ele oferece. Então Jesus, ele vai chegar nos discípulos e dizer: passemos para outra margem. E nesse percalço, nesse percurso, vai ter essa tempestade. Os discípulos vão se desesperar, mas Jesus estava testando, porque a gente conhece quem é quem na hora do aperto. A gente conhece quem é quem na hora da tempestade, porque todo mundo fala que é servo de Deus, mas quando o calo aperta, a gente conhece quem é os verdadeiros. Jesus, ele veio diante aos seus discípulos, diante dessa tempestade que eles temeram, e vai acalmar a tempestade. Mas Jesus tinha dado uma ordem: passemos para o outro lado. E esse outro lado que Jesus estava falando era a cidade de Genezaré. Por quê, irmãos? Jesus, ele estava abrindo mão de uma multidão para ir de encontro a uma única alma. Jesus estava abrindo mão de uma multidão que o seguia para ir de encontro a um homem. Quem era esse homem? Possesso
por espírito imundo. Este homem não tinha credibilidade nenhuma. Este homem não tinha nada para oferecer aos olhos humanos. Mas Jesus vê o que ninguém vê. Jesus enxerga como nós não enxergamos. Jesus, ele enxerga em outra ótica. Enquanto a gente se apegamos à multidão, Jesus, ele olha aquela pessoa que está dando trabalho, aquela pessoa que está possessa, aquela pessoa que está dominada pelo espírito do maligno, e Jesus fala: se eu dar um banho de graça e de misericórdia nele, essa pessoa vai ser muito usada. Se eu dar um banho de graça e misericórdia nele, essa pessoa vai ser transformada pelo poder do Espírito. Aleluia! E aqui entramos no texto a qual lemos. O texto a qual lemos fala de um homem possesso por uma legião de espírito imundo. E aqui que vai o olho da missão. Enquanto estivermos apegados à multidão, nunca vamos enxergar o valor de uma única alma. Porque o nosso problema é esse: a gente é apegado à multidão, mas ninguém quer ir na Boca de Fumo, ninguém quer ir na Cracolândia, ninguém quer ir numa comunidade onde tem os criminosos mais periculosos que existem, porque somos medrosos. Então, como eu vou falar de missão se eu não dou valor a uma única alma? Jesus nos ensina: eu abro mão de uma multidão para ir de encontro naquele que ninguém quer ir. Jesus estava ensinando para os discípulos: do outro lado, vamos aprender uma lição. A palavra Gadara, ela vem do grego, significa recompensa no final. Jesus chegou em Gadara, esse espírito que estava possuindo o homem vai reconhecer Jesus Cristo e vai de encontro a Jesus Cristo e se prostrar diante a presença dele. Percebe? Jesus não pregou em Gadara. Jesus era um bom pregador, mas ele não precisou abrir a boca para a legião reconhecer a grandeza dele. Só Jesus, ele tem todo o poder embaixo do céu, na terra e no inferno. Jesus não precisou falar uma palavra em Gadara, porque ele tinha um poder de Deus. E quando há poder de Deus, as legiões se prostram e reconhecem quem é o grande. E aqui vai uma lição para nós. Se a gente buscar a Deus, se enchermos do poder de Deus, há lugares que só a nossa presença vai incomodar o espírito maligno. Mas nós estamos apegados à multidão e não estamos dando crédito a uma única alma. E é essa alma mesmo que a gente passa e ignora. É o drogado, é o traficante, é o beberrão, é o cachaceiro, é a prostituta. É esse mesmo que Jesus enxerga com a outra ótica. Por quê? Se essa pessoa cheia do espírito maligno, ela faz tudo isso, imagine essa pessoa cheia do Espírito Santo. Talvez era você era um beberrão, um cachaceiro, um traficante, você era usado pelo maligno, mas o Espírito Santo veio sobre você e hoje ele te usa com a graça, com o poder e com a misericórdia. É esses endemoniados que precisamos ir atrás. Precisamos parar de só ficar no discurso e ir para a prática. Porque missão não é em quatro paredes. Missão não é só vestir uma camisa e evangelizar no dia do culto. Missão é diariamente gastar a vida por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o maior missionário que existiu na terra. E aonde ele ia, ele anunciava o reino de Deus. Mas o nosso problema, sabe qual é? Só queremos pregar para crente. Só queremos pregar para crente velho de igreja de 20 anos. Mas coloca no campo, não sabe nem falar quem é Jesus.
O maior erro da igreja é que não sabemos discipular as pessoas. Somos tão bons para ganhar almas, mas perdemos logo porque não discipulamos. Aí está o nosso problema das Assembleias de Deus, a falta de discipulado. Jesus, ele estava ensinando para os seus discípulos, não se apega à multidão. Quantidade não significa qualidade. Jesus foi para Gadara. E olha o estado do homem, endemoniado, com mais de 7.000 demônios no corpo, se cortava, morava no cemitério, andava nu. Mas aonde o poder de Deus chega, há transformação. Aonde a graça de Deus entra, há transformação. Aonde o poder do Evangelho chega, Jesus, ele sacode o inferno e transforma o mais vil do pecador. Este homem, ele estava em uma vida totalmente desorientada. Se cortava, se mutilava, andava nu e morava no cemitério. Se é nós, a gente ignora. Se é nós, a gente se acovarda. Se é nós, temos medo. Mas Jesus, ele nos ensina uma lição. Quem faz sou eu. Quem transforma sou eu. O seu dever é apenas um, é lançar a semente, semeador. Aí estamos fazendo errado. Estamos no lugar certo, fazendo errado. Quando Jesus fala ide, é para sair, irmão. Aí falamos, eu quero ser missionário nos Estados Unidos. Você não dá nem um bom dia para o vizinho, como você vai ser missionário? Eu quero ir do outro lado. Você não ganhou nem sua casa para Jesus, como você vai ser missionário? Quando Jesus chega em Gadara, a legião reconhece Jesus. Aquele homem é transformado. E logo causa um alvoroço na cidade. Jesus, ele vai quebrar o sistema de Gadara. Eles criavam porcos naquela região. E Jesus, ele quebra todo o sistema. Jesus, ele destrói todo o sistema poderoso por causa de uma única alma. Quando Jesus, ele transforma a vida daquele homem, logo a notícia chega na cidade. Por quê? Eles vão ver que aquele homem que tinha o espírito maligno estava em sã consciência, vestido em consciência. E este homem, irmãos, quando ele é transformado por Jesus, logo a missão cresce no coração dele. E ele fala: Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ir contigo. Falou: primeiro vai e prega para os seus. Aqui aprendemos uma grande lição. A primeira lição nossa é dentro da nossa casa. Como vamos ganhar o Brasil, o mundo, se você não conseguiu nem ganhar o seu filho para Jesus? Como vamos ganhar as nações se você não ganhou nem seu pai para Jesus? Por quê? Talvez o seu testemunho não seja de um verdadeiro cristão. Porque aonde o poder de Jesus está, irmãos, há transformação. Aonde o poder de Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Mas o seu problema é que você é só um religioso fanático viciado em culto. E não sabe nem falar de Jesus, nem o que Jesus fez.
Jesus não quer que sejamos fanáticos religiosos, viciados em cultos. Jesus quer que a gente tenha a missão ardendo em nosso coração, a ponto de deixar o nosso conforto e ir de atrás de uma alma. Enquanto os bailes funk estiverem lotados, estamos errando em nossa missão. Enquanto os protíbulos estiverem lotados, estamos errando na nossa missão. Porque a igreja de Jesus em Atos, ela impactou o mundo todo. E como a gente fala que é a igreja de Jesus, se a gente não consegue ganhar ninguém para ele? Jovens, enquanto vocês não for a diferença na escola, você não é um verdadeiro cristão. Pregue sobre Jesus, fala sobre Jesus, converta as pessoas em nome dele. Pai e mãe, enquanto você não ganhar o seu filho que está nas drogas, você não está fazendo a verdadeira missão. Ganhe os céus, peça poder para ele, que ele tem poder de transformar. Obreiros, enquanto a gente estivermos aqui brigando por cargo, quem prega melhor, quem canta melhor, somos fajutos missionários. Jesus quer que a gente vai para Gadara. Por que, irmão Emerson? Uma única alma é suficiente para transformar 10 cidades. Aleluias. Quando Jesus dá ordem para aquele homem, ele não se contenta. E o texto diz: e ele foi pregar em uma Decápolis. Decápolis são 10 cidades romanas. Um único homem pregou em 10 cidades. Porque esse é o poder do evangelho. Ele não precisa de muito. Se você não quiser, ele vai lá na biqueira, ele transforma o traficante, é cheio do Espírito e faz dele um missionário. Aleluia, Deus. Precisamos de coragem. Precisamos viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é esse: dar a nossa vida por uma alma. Jesus nos ensinou isso na prática. Ele deu a vida por nós pecadores. E a gente se acomodou. A gente acha que tá bom, mas precisamos ter esse sentimento mútuo pelo próximo. Então que possamos sair daqui, não só com um discurso bonito, mas com a prática de um verdadeiro missionário. Missão não é um culto, missão não é um congresso, missão é ir para o campo e dar vida pelas almas. Há potencial em você, irmão. Você só precisa ter coragem dentro de você. Jesus não quer que você faça uma faculdade para você pregar, não. Seja simples. Tem pessoas precisando de um abraço. Um abraço é o suficiente para transformar uma pessoa. Há pessoas que precisam só de uma palavra de incentivo. E às vezes ignoramos esses endemoniados, igual esse gadareno. Então começa a ter a ótica de Jesus. Quando você vê um bêbado, você imagina este homem cheio do Espírito Santo, que ele não é capaz de fazer. Quando você vê um traficante com um fuzil na mão, você pensa, imagina este homem cheio do Espírito Santo, que ele não pode fazer. Só o Espírito Santo tem poder, irmãos. Só o Espírito Santo tem poder de transformar. Então precisamos aprender com Jesus, abrir mão da multidão e ir de encontro a este pecador que está perdido lá fora. Missão é isso, dar a vida por alguém. Missão
É a gente doar a nossa vida em troco de outra. Que a nossa oração seja: Senhor, me ajude a salvar mais um. Senhor, me ajude a salvar mais um. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que Deus ele vai te usar. Eu creio que Deus ele há de encher essas igrejas a partir do momento que a gente sair do comodismo e ir para a batalha lá fora. Aleluia! Há muitas almas lá fora. Grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Palavra de Jesus Cristo. Há salvação para sua casa, irmão. Há libertação para sua casa, irmão. Porque o sangue de Jesus ainda é válido, ainda há poder no sangue de Jesus. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vive. Aleluia! Se coloque de pé.